Olá, amigos! Programa Dialoga Sergipe, né? Satisfação imensa. Dessa vez receber mais um grande médico, um grande amigo, Dr. Gustavo Moura, oftalmo da Clínica Celso. Falei certo, Dr. Gustavo? Falou certo, Carlos. É um prazer imenso, amigo. E a gente está muito feliz no convite para colocar para nossa audiência toda aí tudo que há de mais interessante dos temas, né? Dos olhos, né? Quem não quer cuidar dos olhos, né? Quem não quer se proteger, né? Então é esse o nosso trabalho diário, né? De oferecer o melhor possível para a saúde dos olhos. Que bom, que bom. Doutor Gustavo, eu vou começar logo pelo fim, né? Para aproveitar para a gente mudar um pouco a ordem. A Clínica Celso, onde fica localizada? Quais são os serviços que é proporcionado ao público? Fala um pouquinho sobre esse empreendimento que é uma referência no estado de Sergipe. A Celso é o Centro de Especialidades Oftalmológicas de Sergipe. É uma clínica que há 5 anos a gente presta serviços na região de Itabaiana. Atualmente a gente está no calçadão Dr. Hilton Teles, número 131, uma região que está sendo muito povoada por clínicas, né? Eu acho que é uma região muito parecida com o que a gente tem aqui no Centro Médico Jardins, aqui em Aracaju, sabe? Então, é um local muito legal para estacionamento, comodidade, a pessoa tem um conforto bom, uma acessibilidade muito boa. A gente trabalhava antes, a gente até fazia a nossa propaganda, que era sempre em frente ao Banese, da Praça João Pessoa, né? Então, a gente fez a migração para um local que tem uma condição de acessibilidade muito melhor. E a gente oferece para a nossa população, não só de Itabaiana, a região toda, a gente tem 400 mil habitantes, né? Naquela região, né? Naquela região macro. Aquela região macro, né? Então, a gente oferece tudo que puder ser feito dentro da parte de diagnóstico em oftalmologia, consultas, e como a gente é uma clínica, talvez a única clínica da região que seja de especialistas, então a gente tem várias subespecialidades dentro da oftalmologia. Então, tem um profissional do estrabismo, tem um profissional da retina, um profissional da córnea, um profissional da cirurgia refrativa, da plástica ocular. Então, a Itabaiana hoje tem a condição de receber profissionais capacitados que vão em cima do problema, né? A medicina está muito subespecializada, né? Então, antigamente a pessoa com problema de saúde ocular tinha que ir para Belo Horizonte, São Paulo. Hoje, a gente consegue em Itabaiana fazer o diagnóstico, o tratamento, resolver. Então, resolve tudo no mesmo lugar. A gente tem a parte, além de exames complementares, a parte de lente de contato e avaliação pré-cirúrgica, né? A gente só não tem ainda o nosso centro cirúrgico. A gente tem algumas parcerias de centro cirúrgico aí próximo. Tem a CEMED, que a gente faz algumas cirurgias na CEMED, ou cirurgias mais específicas, né? Por exemplo, a cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata é uma cirurgia que deve ser feita com muita tecnologia. Então, onde é que tem tecnologia de ponta hoje? Itabaiana daqui a pouco. De repente, o Celso vai inaugurar uma nova jornada aí. A gente, quem sabe, palavra, né? Palavra tem poder. Palavra tem poder. Exatamente. Eu acho que médio prazo, nem para o longo, médio prazo. Mas, por enquanto, alta tecnologia em cirurgia de catarata, né, a gente encontra em Aracaju. Então, a gente acaba tendo sendo em Itabaiana uma unidade de referência para quem tiver problema nos olhos, né? Para fazer a avaliação, para fazer o acompanhamento da família toda. E a gente sempre bate na tecla da prevenção. Nossas redes sociais, nossos trabalhos relacionados ao networking, né? Comunicação global, está sempre associado à prevenção. Porque é muito complicado a gente chegar, olha, fazemos cirurgia de catarata, a lente é uma lente importada, o custo, então a gente sempre fica em cima do tratamento, né? Então, um tratamento... Não, vamos falar da prevenção, por que você não fala de antes? O que a gente pode abordar para que o paciente, se tiver algum tipo de doença, que demore mais para ela vir, que faça com que ele tenha menos sofrimento, até que o diagnóstico que ele tenha no futuro, de repente, seja mais tranquilo, porque já conhece, já sabe como proceder, porque já conhecia alguém que pudesse falar alguma coisa que protegesse ele, que prevenisse doenças. Perfeito. Só para colocar aqui, está no rodapé, ó, Clínica Celso, não é isso? O endereço está aqui, ó, aqui embaixo. E o Instagram, doutor Gustavo? Qual é, Gustavo Moura? Qual é o Instagram?
Céus Olhos, conceito. Então, seus olhos, céus olhos. Pronto. Então, ó, pessoal, tá aqui, ó, segue lá, Dr. Gustavo Moura. Acho que, como ele falou, antigamente as pessoas iam para Belo Horizonte, iam para São Paulo, Rio e Sergipe. Graças a Deus, a gente tem conversado com vários médicos e tem mostrado que nosso nível de medicina é tão bom ou quanto os de fora. Então, doutor Gustavo, a gente começou pelo final, mas eu vou fazer uma pergunta básica primeiro. Seu consultório hoje, doutor Gustavo, qual a sua maior demanda? O que é que chega mais no seu consultório, no dia a dia, assim, de pacientes? Quais são as indicações? Especialmente pacientes que procuram para fazer a sua cirurgia de catarata, a cirurgia da carne no olho, né, que é o pterígio, pacientes que estão de rotina para fazer seus exames de óculos, pacientes que não querem mais usar óculos e estão buscando lá algum tipo de informação para se livrar dos óculos, seja com lente de contato ou com cirurgia refrativa, pacientes que têm algum tipo de inflamação crônica, né? É muito comum a gente ter na nossa região. Às vezes, agora está fazendo muita chuva, né? Mas tem um tempo de queimadas, o olho fica muito seco. Você perguntou agora, a gente está em 2021, a gente ainda está atravessando a época de pandemia, então a gente está num programa de home office, né? Muita gente está sendo sobrecarregado, o olho está sendo sobrecarregado, super exposto à radiação azul violeta, as telas em si, né? Celular, computador, e isso aumenta muito a demanda por conta da síndrome do olho seco, né? Então, a gente orienta, tem até vídeos nossos nas redes sociais, já orientando como prevenir, mas às vezes é muito mais forte do que uma simples instilação de lubrificante, beber muita água, a pessoa já bebe água, já dorme bem. Então, tem alguns fatores de risco para olho seco, então, olho seco também é outra demanda grande que a gente vê no nosso consultório. Doutor Gustavo, o olho seco era uma das perguntas que a gente recebeu aqui dos internautas, lembrando que o programa Dialoga Sergipe fica gravado tanto no nosso YouTube, tá, quanto no Facebook, lá do portal 93noticias.com.br. Até falo, viu, doutor Gustavo, que o Dialoga Sergipe é um programa que combate a fake news. Né? Fake news mata, né? Você que trabalha com a medicina, né? Eu vou chamar de você, mas é com muito respeito. Tá no dia a dia, tem várias receitas milagrosas, né? Mas você falou sobre o olho seco. Como é que as pessoas podem evitar, doutor Gustavo? Quais são as dicas aí de um profissional nesse momento aí de pandemia, de uso da tecnologia, sendo mais usada quando comparado com o passado? Tá. O que eu quero aqui é fazer com que o nosso ouvinte, ele ou acabe o olho seco, ou pelo menos reduza bastante o olho seco. São dicas simples, devem ser implementadas no dia a dia, né, para que ele tenha melhor performance visual. Porque às vezes a pessoa, não vou falar nem paciente, né? Porque ele ainda não passou em consulta. E aqui não é uma consulta médica, aqui é só uma abordagem um bate-papo para fazer com que as pessoas tenham mais consciência da sua saúde do olho e consigam, por algumas mudanças de comportamento, melhorar a sua visão. Então, assim, vamos colocar que o paciente está trabalhando no computador ou no celular. Ele tem que trabalhar, não sei, 6 horas por dia, 7 horas, até o dobro disso. Então, se você está dentro de uma tela, sempre respeite a distância mínima dos seus olhos para a tela. A gente coloca mais ou menos 50, 60 centímetros como adequado, porque aí você vai ter uma distância aceitável para que você não sofra, especialmente quando a tela está muito próxima dos nossos olhos, a gente faz, na verdade, a contração de uma musculatura, que é o reto medial, é um músculo aqui do canto do olho. E esse músculo fica muito contraturado, isso no final do dia vai gerando muito desconforto, é o que a gente chama de astenopia, que é o cansaço visual. Então, a primeira coisa, deixar essa tela distante, a distância de um braço estendido. Celular é mais difícil porque as letras são pequenas, né? Mas você pode articular de uma forma para deixar um pouco maior. Sempre que possível, no home office, preferir telas de computador, o desktop, do que o notebook, do que o celular. Quanto mais distante, melhor. Se você tem um notebook e o teclado está próximo da tela, adquire um teclado portátil. Eu uso aqui em casa um notebook, então eu comprei um teclado e aí eu consigo deixar mais distante. Então você tem menos afecção ocular, menos sintomas oculares em função disso. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, tá direto lá, 1 hora seguida, a cada 50 minutos, a cada 1 hora,
deixa o olho fechado por 5 minutos. Comece a meditar, respira fundo. Acho que vale a pena fazer com que o seu olho, desses 5 minutos, ele repõe um pouco da lágrima que foi evaporada de tanto você não piscar adequadamente dentro de uma tela. Quando eu estou conversando com você, eu estou piscando 8 vezes por minuto. Dentro de uma tela, a gente pisca 2, 3 vezes por minuto. Isso é muito pouco, então resseca muito a vista. Então, a cada hora, cada 50 minutos, 5 minutos de descanso para os olhos. Ou deixa fechado, os dois olhos, deixa os olhos fechados, ou observa objetos a 30, 40 metros. É outro exercício para descansar a vista. Terceiro tópico, beber água. Tem muita gente aí que não quer beber água. Só bebe água quando sente da água. Se você bebe pouca água, Carlos, você vai ter seus órgãos nobres, um pouco de água que você consumiu, eles vão estar no fígado, coração, rim, mas o olho é esquecido, o olho é deixado em segundo plano. E se você bebe pouca água, você tem o menor constituinte para a produção de água, de lágrima, que é a água. A lágrima é composta basicamente por água. Então, se você não tem água, você acaba perdendo um pouco, aumentando muito a chance de você ter olho seco. Beleza? Então, cada pessoa, pelo peso, pela idade, tem uma programação diária de consumo hídrico, de ingesta hídrica. Então, consulta lá no Google quanto eu preciso beber. Eu tenho 45 anos e tenho 70 quilos. Então, vai estar lá a fórmula lá para beber 2 litros e 200 ml, 3 litros, 1 litro e 400 ml. Então, tem toda uma fórmula de se ver isso. Outra coisa, a gente está em Itabaiana, a gente está em toda a região aí. Muita gente anda de moto sem viseira. E andar de moto sem capacete ou sem viseira, você está expondo o quê? Talvez o principal órgão do nosso corpo, né? O olho, ele é muito sensível e isso aumenta muito a chance de ressecamento. E aí vai o paciente no consultório com o olho muito seco, então vai com o corpo estranho, né? Às vezes a gente encontra acidentes com mosquito, com abelha, que a pessoa estava sem usar a viseira. Então, as justificativas são várias. Desses 5 anos de consultório, doutor, mas eu não ando na BR, mas o que mais? É só até ali, são 5 minutos. É só até ali. É só até ali, 5 minutos. Ninguém usa, essa é a outra. Mas ninguém usa porque eu vou usar, né? Então, assim, são desculpas que não devem acontecer. Não estou falando nem da multa, porque a multa parece que dói mais no bolso, a pessoa se conscientiza mais. Eu estou falando de proteger os olhos. Quem não anda com viseira, estatisticamente, no final da vida, vai ter menos visão do que quem tem proteção ocular. Alerta importante. Alerta importante, porque são várias cicatrizes na córnea. A córnea é como se fosse a tampa do relógio nosso, né? É a parte mais da frente do olho, a parte mais anterior do olho. E ela é transparente. Mas se você anda de viseira o tempo todo, às vezes você nem sente mais bater uma pedrinha, alguma poeira, porque seu olho já perdeu a sensibilidade que deveria ter. Então, pisca com menos eficiência. Então, final da vida, final do tempo, você vai ter, infelizmente, menor chance de uma plena capacidade visual. Então, em relação ao olho seco, Carlos Eloy, eu estou colocando aqui, eu acho que é basicamente, a gente cobriu muita coisa relacionada ao olho seco, né? E você, doutor Gustavo, está falando de uma forma simples para as pessoas entenderem, né? Você falou a questão, é ali. Às vezes é esse momento que, né, pode entrar um objeto, né, pode prejudicar a sua vida. Mas aí eu vou até aproveitar, tem uma segunda pergunta. Nós estamos num momento de pandemia, né? O Covid está aí há quase, 1 ano e meio, vamos aqui mais ou menos. E os olhos? Os olhos, como é que sofrem com a Covid e como é que tem sido o dia a dia do consultório de um oftalmologista? Graças a Deus, as manifestações oculares, até então catalogadas, elas não são frequentes, né? A gente tem, talvez a mais frequente patologia ocular relacionada à Covid, que a gente tem conhecimento, que é uma doença nova, né? Então, os estudos ainda vão aparecer nesses próximos meses, anos, falando de fato sobre o que acontece com os olhos diante da Covid. Mas talvez a abordagem mais comum, e a gente vê isso em consultório, já atendi alguns pacientes, com conjuntivite. Então, é uma conjuntivite que o paciente não teve contato com nenhum outro portador de conjuntivite, começou junto com febre, de repente tosse, às vezes vem antes da doença respiratória. Então, a conjuntivite da Covid vem antes da doença respiratória. Então, o primeiro sintoma da pessoa, conjuntivite.
E foi isso que aconteceu lá na China. Tem um colega nosso que foi o primeiro médico do mundo a alertar as autoridades para uma coisa diferente que ele estava vendo. Ele, infelizmente, faleceu. E a conjuntivite foi o principal sintoma que ele viu lá na época. E a conjuntivite ela é autorresolutiva. Então, alguns dias, né, 7, 10 dias, ela desaparece. Geralmente não complica, como algumas conjuntivites que a gente tem, as bacterianas, as fúngicas, são conjuntivites mais graves. Então, ela não complica. E aí, quando ela desaparece, vem a doença respiratória. Então, na conjuntivite, geralmente a gente pede os testes sorológicos, né? O IgG, o IgM, para avaliação de Covid. Outras alterações são menos frequentes, podem acontecer durante ou após a doença. Eu poderia citar a retinopatia, que é uma doença de retina. Retina é uma estrutura mais interna do olho, mais profunda do olho. São algumas hemorragias que podem surgir, às vezes até em pessoas mais jovens. Neurite óptica é um tipo de alteração pouquíssimo frequente no paciente com Covid, mas pode cegar. Infelizmente, a neurite, que é uma doença do nervo do olho, é uma inflamação gravíssima. Isso, quando não acontece o tratamento mais rápido, a pessoa pode cegar. Geralmente, em pacientes que já está em UTI também, já pode ter uma complicação sistêmica grave. A pessoa pode desenvolver visão dupla durante a Covid também, ou até a pálpebra cair, o olho baixou, a pitose, a gente chama isso de pitose pálpebra, o olho caiu por conta de Covid, por conta da afecção muscular do coronavírus. Talvez a outra manifestação que a gente poderia elencar seria a pupila ficar dilatada, por ação neurológica do local, né, no olho do Covid-19, do coronavírus. Então, são essas algumas afecções. Muita coisa deve sair em periódicos da oftalmologia. Então, se a gente ainda enfrenta a pandemia, todo cuidado é pouco em relação aos cuidados, né, relacionado a isolamento e tal. Tem a gente está vivendo agora, acho que já está no final dessa nova fase da segunda onda, como eles chamam, né? Da segunda onda, no final da segunda onda. Então, a gente até pode respirar um pouco mais, mas dentro de um limite do bom senso, né? Perfeito. Olha, o programa Dialoga Sergipe, né, tendo a satisfação, né, de receber essas informações dos grandes oftalmologistas do Brasil, né, Dr. Gustavo Moura, da Clínica Celso. Dr. Gustavo, tenho aqui algumas perguntas, eu vou tentar ser, até eu da minha parte, mais, porque assim, tem 4 perguntas e até interessante. Você falou sobre prevenção. E essas perguntas nós recebemos pelo Instagram do portal 93 Notícias. Aí aqui o ouvinte, o internauta, mandou: eu posso evitar catarata? Essa pergunta é maravilhosa, porque até então a gente falava o seguinte: Gustavo, há 5 anos. Olha, infelizmente não. Você tem a doença, chegue para mim num consultório que a gente vai estabelecer o momento adequado para fazer sua cirurgia. Catarata, quando avança, vai causar glaucoma, pode causar, se a pessoa é idosa, né, quedas, e isso aumenta muito a mortalidade da pessoa, né? Se um idoso não está enxergando, tropeçou naquele armário, caiu, ele vai com a fratura de fêmur para o hospital e, infelizmente, falece. Então, a baixa sem contar a depressão, sem contar um monte de coisa, né? Então, Gustavo Moura, há 5 anos, era esse o veredito. Só que o que acontece? Muita coisa evoluiu, né? Então, catarata hoje em dia, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, como é que eu posso evitar catarata? Então, tem profissional que nem da medicina ensina a fazer uns exercícios para evitar catarata. Tem um colírio lá que usa, que acaba para de repente diminuir a chance de catarata, mas isso não tem comprovação científica. Só que ciência, e é legal essa pergunta, a ciência mostra o seguinte: você, ouvinte, né, especialmente quem perguntou aí, a família toda, todo mundo, quer reduzir a chance da catarata chegar logo? Então, que é isso? Se ela vai ter que aparecer, que é um processo natural de envelhecimento de uma lente interna do olho, que é o cristalino. Isso vai acontecer, inevitavelmente. Seja você com 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 anos. Isso vai acontecer. Então, vamos atrasar atividade física periódica, alimentação adequada, especialmente em alimentos que tenham um teor alto de antioxidante.
Então, são duas coisas simples que a gente pode implementar no dia a dia que a gente consegue postergar. O terceiro item aí é a exposição solar. Quem se expõe mais ao sol, ela tem uma chance de acelerar mais o desenvolvimento de catarata. O sol, a exposição solar, é um fator de risco para a doença. Então, óculos de sol certificado, não pode ser adquirido em comércio ambulante, então, essa ele é uma até pergunta. pode proteger. Então, essa é uma pergunta, você vai entrar nela, então eu vou até perguntar. Esse óculos que é vendido na ótica, né, quando você prescreve o oftalmo, e o outro óculos que é vendido numa banca ou num camelô, vou perguntar de uma forma como a pessoa quer saber. A grande diferença, doutor Gustavo, se faz mal, se não faz, porque da ótica é tão diferente daquele do camelô? Pronto, essa é a pergunta. Eu vou considerar que todo tipo de óculos de sol, ele deve ter um certificado de garantia, seja na ótica ou seja um mercado paralelo. A pessoa está lá num quiosque da Chili Beans, no shopping, sei lá, num quiosque, eu não queria nem fazer propaganda, né? Porque é o mais comum lá, tem vários. Eu estou lembrando só de um que eu tive no shopping. Todo tipo de óculos de sol... prova que a propaganda é uma do negócio, tá vendo, né? Tá vendo? Os caras são bons. E eu não tenho não tem nada a ver, nem conheço ninguém de lá. Vamos lá. Então, os óculos têm que ter proteção. Porque se não tiver proteção, a pessoa vai se expor ao sol. Quando a gente fica num ambiente escuro, a nossa pupila, que é a parte preta do olho, o que é que ela faz? Ela fica dilatada, fica grande. Então, se a gente está usando óculos de sol, então atrás daquela lente, a gente está no sol, né? Tá 4 da tarde, olhando para a Serra Itabaiana, contemplando a beleza da Serra Itabaiana. Então, a gente está com muito sol batendo. E aí, a gente está com os óculos de sol de procedência desconhecida. Então, nossa pupila lá atrás da lente, está bem dilatada. E a radiação está entrando. Se os óculos de sol não têm proteção adequada, a gente tem uma área muito maior da lente interna do olho que vai receber essa radiação. E isso significa evolução mais rápida de catarata, e não só isso, doença de retina. Todo o nosso interior do olho, que deveria ser bem cuidado, está desprotegido. Se a gente adquirir óculos de sol de procedência adequada, certificado, então a gente vai ter a pupila lá, ela vai estar com o movimento dela normal, exposta ou não ao sol, só que a radiação que está entrando, ela já é filtrada pela lente. Então a lente vai ter uma proteção contra essa radiação ultravioleta A, ultravioleta B. Então isso é uma dica simples. Se a pessoa não usa óculos só um mês, ela vai usar óculos 30 anos, 20 anos. Então, sempre adquirir óculos de procedência conhecida. Ela vai trocar todo ano, talvez todo ano, a cada 2, 3 anos, mas que tenha certificado, que seja uma lente de qualidade. E caso contrário, essa diferença da pessoa que usa e daqui a 30 anos vai ter uma catarata pequena, e uma pessoa que não usa de óculos adequado vai ter uma catarata mais precoce. Tem outros fatores que justificam isso. O barato sai caro nesse caso, do óculos que não Eu prefiro que a pessoa não use. Eu prefiro que a pessoa não use óculos de sol, porque ela não usando óculos de sol, a pupila de alguma forma vai fechar. E aí vai estar mais protegido o interior do olho. Seja o cristalino, que no futuro vai gerar catarata de alguma forma, seja a retina, para evitar a retinopatia de retina provocada pela exposição solar crônica. Pois é, programa Dialoga Sergipe com o doutor Gustavo Moura, um dos grandes oftalmos aí do Brasil, sergipano da Gema. Doutor Gustavo, eu tenho mais outra pergunta aqui. Eu acho que essa forma da gente tentar levar informação e até lhe parabenizando pela forma, de uma forma até simples para as pessoas entenderem, até porque a fake news, viu, doutor Gustavo? Está aí. Você falou sobre o Google. A pessoa, hoje, não é só na oftalmologia, como em outras áreas que a gente observa no dia a dia com os médicos, as pessoas querem se consultar, até brinco, com o doutor Google. E, às vezes, nem tudo que está lá é verdade. Por isso que não trocam ainda, não pode trocar o ser humano com a máquina. Mas sobre a questão da leitura, muitas pessoas perguntam aqui sobre a questão de ler com pouca luz e também a leitura com carro em movimento. A pessoa está dirigindo, a pessoa do lado, mexendo no celular. Faz mal, doutor Gustavo? São duas perguntas. A gente tem até um programa nosso, até coincidência, né, que chama-se Fake News em Oftalmologia. Boa. Então, são dois fake news, isso aí.
Se você está lendo com pouca luz, o que vai acontecer é que você vai ter mais cansaço visual, porque você não vai conseguir enxergar direito e, naturalmente, você vai se desapegar. Não é uma coisa tão agradável você ter um objeto de leitura com luz fraca. Isso não vai permitir que você tenha bom desempenho. Não faz mal. A outra coisa, em relação a carro em movimento, existe uma conexão muito forte, até embriológica, né, embrionária, entre o olho e o aparelho vestibular, que está aqui do lado. O aparelho vestibular, ele é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. Então, quando a gente está em carro em movimento, então muita coisa passando ao mesmo tempo dos lados, então tem pessoas mais sensíveis que até podem, a partir de uma leitura, ter náusea, até vômito, em função disso. Mas caracterizar algum tipo de problema mais grave para o olho, isso não acontece. Se a pessoa tiver a condição de estar lendo com o carro em movimento e não sentir nenhum desconforto, que faça uma leitura apropriada, né? Sem problema nenhum. Não traz problema para os olhos, então são 2 fake news em oftalmologia. Tá vendo? Então, programa Dialoga Sergipe, eu adoro usar essa palavra, essa frase, fake news mata. Nesse mundo digital aí, nem tudo que você recebe, repasse. Procure saber a procedência, a origem. Doutor Gustavo, eu tenho mais uma pergunta aqui sobre a questão da carne no olho, tá? Aquela pessoa geralmente aparece, até não sei se é com mais idade, mas a pergunta aqui do nosso internauta, tem cura aquela carne no olho, doutor Gustavo? A resposta é sim, tem cura sim. Ela surge, na verdade é um tipo de crescimento fibrovascular, é um tipo de inflamação que acontece na parte branquinha do olho. Na verdade, a membrana, que chama-se conjuntiva, é a membrana transparente, que está em cima da parte branquinha do olho. E aí, por conta da exposição solar, tem alguns fatores genéticos envolvidos, mas exposição solar, vento, poeira, tudo isso é fator de risco para crescimento dessa carnosidade. E aí, quando ela vai chegando próximo do centro do olho, ela vai atrapalhando, inclusive, a visão da pessoa, por conta de um crescimento de astigmatismo, sabe? Então, hoje em dia, no mundo, né, a gente está em 2021, o que há de mais moderno para tratamento disso aí? A gente faz tratamento com colírio, às vezes usa até anti-inflamatório, tudo à base de colírio, né, compressa fria. Isso vai aliviar sintoma. Mas, de fato, o que pode remover para sempre isso é uma cirurgia chamada de cirurgia de retirada da carnosidade associada ao transplante autólogo de conjuntiva. Tecnicamente, a pessoa não precisa estar sabendo disso, mas é uma forma que a gente achou para, especialmente quando a gente mora em região muito ensolarada, né? Uma exposição solar muito forte. Muito grande. Então, a chance de retornar, quando a gente faz a técnica mais simples, só de remoção, cirurgia rápida lá, de retirar o pterígio, a carnosidade, a chance de voltar é muito grande. Então, fazendo com transplante autólogo de conjuntiva, então a chance de voltar cai para menos de 5%. E qualquer idade, né? O pterígio, a carne no olho, está com pessoas de 15, de 20, de 30, de 50, de 70 anos. Então, e são pessoas que às vezes sofrem, né, muito, né, com irritação na vista, sensibilidade à luz, ardência, lacrimejamento, sensação de areia no olho. Então, são sintomas chatos, né? Especialmente se a pessoa se expõe muito ao sol, ou, mais uma vez, as pessoas que não usam proteção, seja no trabalho, né, seja dirigindo com moto. Então, tudo isso, o olho tem que estar muito bem protegido, especialmente se o paciente tem pterígio, e ele tende a crescer especialmente nas idades mais tenras, especialmente dos mais jovens. Perfeito. A última, viu, doutor Gustavo? Eu prometo que é a última essa, viu? O ouvinte mandou aqui, foi a última do Instagram, até achei interessante. Assistir televisão, olha a pergunta, assistir televisão com a luz apagada, com a luz no escuro, faz mal? Isso vai gerar um determinado cansaço visual, sabe? Porque você tem todo o foco direcionado para a superfície ocular. A recomendação que a gente tem é que, primeiro, que a televisão não fique tão alta. Se a televisão está num plano muito alto, a pessoa tem que abrir mais o olho para enxergar. Essa exposição ocular excessiva vai gerar mais ressecamento ocular. Então, especialmente no seu plano horizontal de visão. Isso é o primeiro ponto. E segundo ponto, deixa um ambiente um pouco mais iluminado. Isso é o que a gente consegue entender que vai dar mais conforto visual, que é uma distribuição
uma distribuição mais difusa da luminosidade, sabe? Mas tem pessoas que estão muito bem, que estão lá com a televisão ligada à noite e não tem desconforto. Não representa não vai causar patologia ocular. É questão de conforto, desconforto. A pessoa, às vezes, está com esse foco todo, vai ter dificuldade para dormir um pouco maior. Isso influencia também bastante na questão da insônia, nos distúrbios do sono. Então, avaliar se isso está gerando algum problema ou não para a pessoa. Perfeito. Olha, doutor Gustavo Moura, oftalmo, agradeço. Olha, muito obrigado mesmo. A gente vai ter que voltar, viu? A conversar logo, porque aqui ainda ficou várias perguntas. E parabenizando, viu, doutor Gustavo, pela forma simples. Eu acredito que, até pela muita notícia falsa, e quando um médico consegue passar de uma forma que o povão possa entender, isso é um dom. Então, doutor Gustavo, agradeço. Só para repetir aqui, doutor Gustavo Moura atende na Clínica Céus, não é isso? O Instagram é Céus Olhos. E o telefone de contato? É o 9, ele é zap também, 998559998. Perfeito, perfeito. O endereço está aqui embaixo, o Doguinha coloca, tá? Então, Gustavo, agradeço demais, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de aprender mais. E logo, logo estaremos de volta aqui no programa Dialoga Sergipe. Lembrando que nós estamos todas as quintas levando informação e combatendo aí a fake news. Doutor Gustavo, obrigado por tudo, viu? Um abraço, parabéns pelo programa. Forte abraço a todos. Valeu.